Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admir Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Pode ir. Olá, ouvintes, dando continuidade à nossa jornada aqui do Qual é a Sua Ideia. Estamos aqui com o Fábio Henry, que tem um tema aqui que mexe com os nossos dias atuais, mexe com os nossos celulares, mexe com o computador e mexe com a cabeça dos advogados. O Fábio quer discutir, tem como desafio, esses perigos da inteligência artificial e danos, dos crimes cibernéticos. Professor Gabrichi, então temos um bom assunto aí para poder tratar. Sem dúvida. Olá, ouvintes, Admir, Fábio, e estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Qual é a Sua Ideia? E eu gostaria de saber, Fábio, qual é a sua ideia a respeito dos perigos da inteligência artificial e dos danos dos crimes cibernéticos para a humanidade? Bom dia a todos e a todas. Esse é um assunto extremamente polêmico, principalmente quando você pensa que na década de 70 se iniciou a parte de internet, a criação dos computadores, era uma novidade. Na década de 80 começaram a ter os primeiros computadores. Nós estamos falando de menos de 30 anos com celulares, ou seja, é uma novidade, é muito novo ainda. Como a velocidade foi muito grande, só se preocupou em criar computadores, smartphones, tecnologia mais avançada, mas não se preocupar em criar o bloqueio para isto. Como eu faço para me defender? Nem as grandes empresas sabem. Hoje em dia, quando você fala de IP, e-mail, ID, são tecnologias em que o cidadão, quando ele tem um aparelho, ele coloca a sua vida dentro desse aparelho, ele está se expondo para o mundo. As grandes empresas, principalmente, segundo a informação da Tivit, que é uma empresa que trabalha com esse tipo de dado, atualmente as empresas perdem de 5 a 6% do faturamento bruto dela apenas com perdas através de crimes digitais. É só um exemplo. Quando você entra na internet, que você procura um produto, imediatamente quando você sai e você vai entrar novamente na internet, você vai logar, você começa a receber diversas propagandas que aparecem sem você saber. Essas propagandas analisando o seu perfil. O que você quer, qual a sua preferência, qual o seu perfil de consumo, ou seja, são os spyware, em que o cidadão, quando ele loga na internet, quando ele pluga, automaticamente a sua vida já está sendo exposta. Não durante algum tempo, não muito mais que 5 anos, nós teremos, por exemplo, que ao você abrir a sua geladeira de forma inteligente vai saber no painel dela aquele produto que você tem que consumir, aquele produto que você falta comprar. A loja vai te enviar o tipo de roupa que você está usando naquele dia, qual a sua preferência, ou seja, nós estamos diante de um mundo virtual onde a vida não tem mais privacidade. Fábio. E até onde essa realidade é danosa ou é criminosa? Nós temos hoje no Brasil o Marco Civil, que é a chamada Lei Maria Dickmann, que é a única legislação que trata sobre isso. Ou seja, os hackers, os crackers, o do bem e o do mal, para mim, na minha opinião pessoal, hacker e cracker, do bem para mim é aquele que usa as redes sociais como uma forma de trazer um benefício, e os crackers aqueles para fazer o mal. O perigo, para mim, eu vislumbro até mais além. Quem nunca assistiu o filme do Arnold Schwarzenegger
de Exterminador do Futuro, onde você tem a destruição, um computador que assimilou toda uma gama de conhecimentos, de informações do ser humano, e ele percebeu que o ser humano estava acabando com o mundo, tomou para si as defesas da Terra e começou a exterminar parte da humanidade. Para quê? Para preservar a ele mesmo e aquele mundo. Ou seja, essa gama de informação, esse tanto de dados que a gente está inserindo para a inteligência, para um computador, para um servidor, é que é o grande risco. Hoje a gente tem pequenas fraudes e grandes fraudes nas grandes organizações que não são demonstradas para o público porque não há interesse em mostrar. Você percebe que hoje um banco, quando você vê fraude num banco, o banco hoje gasta bilhões e bilhões, uma empresa bancária gasta bilhões e bilhões para a defesa. E essa defesa nunca é objetiva, porque não existe uma blindagem, não existe uma barreira. Nós estamos à mercê deste perigo. Bom, e aí eu sempre faço essa pergunta, porque a minha curiosidade ela vai passar muito pela literatura aí do tema. Existe bastante livro, títulos que já estão tratando desse assunto, ou você vai ter que garimpar? Como é que é? Como é que está o seu desafio nesse sentido? Tenho que garimpar, mesmo porque, como eu disse no começo da nossa fala, não existe ainda formas, metodologias. Quando a empresa cria o produto de tecnologia, ela não cria a blindagem para isto. Ou seja, como eu trabalhei 10 anos na área de tecnologia, atuo na área de crimes cibernéticos, você tem que fazer um preventivo, você tem que fazer o efeito contrário. Você tem que atacar, quando você recebe o sistema, você tem que atacar o sistema. E não existe uma literatura para isso. Eu aprendi no chão de fábrica, fazendo a defesa de grandes organizações, de grandes empresas. Até em eventos que eu vou em São Paulo, no Rio de Janeiro, fora do país, não existem ainda os grandes pensadores, os grandes instrumentadores da área de tecnologia. Quando eles começam a criar um bloqueio, vem uma nova tecnologia que consegue burlar aquele bloqueio. Muito bem. Desejamos a você então, Fábio, sorte na sua empreitada, porque não vai ser fácil, porque no meio da empreitada certamente a tecnologia também vai mudar e muda e pode mudar também o seu enfoque. Só para finalizar, nós temos que no Guerra Infinita, Ultimate, se vocês perceberam, foi utilizada as joias do infinito como tecnologia, dominando todos os poderes da Terra, do mundo, do universo. Ao final você vê o Thanos, longe de qualquer tecnologia, numa fazenda, num casebre, numa casa simples, ou seja, desligou totalmente da tecnologia. Ok. Muito bem, obrigado pela sua contribuição, pela sua ideia e sucesso nessa sua jornada complexa, mas necessária. Obrigado a todos. Valeu.